Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. Parte 2, As Glórias de Goloka, Capítulo 3, Adoração. Texto 1. Sri Gopakumara disse: Quando cheguei de Brahmaloka a esta terra, vi que em lugar algum havia sequer um indício de como as coisas eram anteriormente. Texto 2. Somente o distrito de Sri Mathura parecia exatamente como antes, agraciado com as mesmas florestas, montanhas e rios, e repleto dos mesmos tipos de criaturas. Texto 3. Lembrando-me da ordem do Senhor Supremo, vagueei por Vrindavana. Quando entrei neste mesmo bosque, vi meu mestre espiritual, inconsciente, em um transe de amor estático. Texto 4. Com grande empenho, eu trouxe de volta ao normal aquele sábio conhecedor de tudo, e quando ele me viu, curvando-me diante dele, ele me abraçou, compreendendo prontamente o desejo em meu coração. Texto 5. Ele banhou-se e então me ensinou várias regras para adorar e meditar no mantra que ele me havia dado. Algumas dessas instruções ele falou e outras ele me transmitiu através de gestos. Texto 6. Ele então disse: Porque és muito querida a mim, dei-te agora tudo o que possuo. Pelo poder deste mantra, compreenderás e obterás tudo por ti mesmo. Texto 7. Contentíssimo, caí aos seus pés, e então, muito de repente, ele havia ido embora. Ele havia ido para algum outro lugar, despercebido. Texto 8. Esforcei-me seriamente para acalmar minha mente, que se afligiu com sua partida, e reverencialmente comecei a cantar meu mantra, como instruído. Texto 9. Eu então vi meu corpo transformar-se em uma forma transcendental aos 5 elementos materiais. E enquanto eu viajava para cima, atravessando a esfera do Sol, vi todos os sistemas planetários. Texto 10. Vi que aqueles planetas, maculados por muitos defeitos, adornados por meros reflexos de felicidade, eram nada mais do que produtos da ilusão, não melhores do que aquilo visto por alguém em imaginação ou em sonho. Texto 11. Os planetas que eu anteriormente alcançara um a um, ao longo de um extenso período de tempo, cruzei agora em um piscar de olhos, como se apenas pelo poder da minha mente. Texto 12. Em seguida, alcancei as coberturas do universo, cada uma delas mais do que a anterior. Era rica em desfrutes e opulências milhões de vezes maiores do que aqueles em Brahmaloka. Textos 13 e 14. As almas que transcenderam os falsos atributos das coisas criadas e que aspiram pela liberação gradual empenham-se também em ir além dos elementos causativos da criação, elementos estes encontrados novamente como falsos atributos no que é conhecido como corpo sutil. Para fazerem isso, elas entram na camada formada por cada elemento, o que fazem em um corpo composto daquele elemento e desfrutam até seu completo desejo a essência do prazer a ser obtida ali. Textos 15 e 16. A primeira cobertura em que entrei era da terra. Ali vi o Senhor Supremo na forma de um grande javali, sendo adorado pela deusa Terra, a deidade que preside aquela cobertura e sua riqueza. Ela o adorava com riquezas não granjeáveis dentro do universo em si,
enquanto que todas as opulências do universo giravam agitadamente dentro de cada poro de seu corpo. Texto 17. Dentro da deusa Terra, que corporifica as causas sutis da criação, vi a criação em si, com todos os seus ingredientes. Texto 18. Após terminar de adorar o Senhor, a deusa honrou-me como seu hóspede e pediu-me, encarecidamente, que permanecesse ali para desfrutar por alguns dias. Texto 19. Despedindo-me dela, eu rapidamente fui para além daquela cobertura, como se puxado por alguma força, e alcancei as outras 6. Textos 20 e 21. Um após o outro, vi os senhores Matsya, Surya, Pradyumna, Aniruddha, Sankarsana e Vasudeva, cada um com uma das grandes deidades daquelas coberturas, adorando-o com o elemento que aquela deidade manifestada presidia, respectivamente: água, fogo, ar, éter, ego ou Mahat. Texto 22. Cada cobertura era a causa sutil da cobertura anterior e possuía um objeto superior de adoração, e um adorador superior, e maior gratificação sensorial, opulência e importância. Texto 23. Como antes, passei por cada uma dessas coberturas e finalmente cheguei à cobertura feita da natureza primordial. Composta da forma mais sutil de ignorância, ela era de cor azul enegrecido e era atrativa aos olhos e à mente. Texto 24. Vendo difundida por toda parte uma cor como aquela de meu Senhor adorável, fiquei imensamente deslumbrado. Eu não desejava ir além. Texto 25. Quando cheguei, a deusa Prakriti havia, naquele preciso instante, terminado a adoração ao Senhor dela, o Senhor daquela região, a refulgente Sri Mohini Murti. A deusa imediatamente aproximou-se de mim em sua própria forma superlativa. Texto 26. Ela ofereceu-me presentes como Animasiddhi e outros grandes poderes iógicos. E como a deusa Terra e as outras deidades, convidou-me a ficar. Texto 27. Ela disse-me docemente: se queres obter tua meta da liberação, então, por favor, seja gentil para comigo, pois eu sou a outorgadora da liberação. Texto 28. Ou se queres devoção a Vishnu, também com tal motivação, deves ser gentil e adorar a mim, a outorgadora da devoção, pois eu sou sua criada, sua irmã e a corporificação de sua energia. Texto 29. Sri Gopakumara disse: recusando todos esses atrativos, compreendendo-os como a potência do Senhor Vishnu, curvei-me à deusa e então perambulei por algum tempo com a intenção de ver aquela região belamente colorida. Texto 30. Aquele lugar era deleitável e autoluminoso, esplêndido com as mais excelentes maravilhas. Desfrutando dele estavam multidões de entidades vivas, cujos corpos eram feitos de matéria primordial. Texto 31. Ele era inconcebível, terminantemente encantador em opulência e exibia muitas formas, todas de uma vez. Toda a criação material residia ali dentro, com todos os elementos da criação, sutis e grosseiros. Texto 32. Pelo desejo do Senhor, eu então transpus aquela vasta região de densa ignorância e cheguei a um lugar inundado por uma luz tão brilhante, tão insuportável de se olhar, que fui forçado a fechar meus olhos. Texto 33. Com extrema devoção
esforcei-me por olhar à frente. Foi então que vi o Senhor Supremo, resplandecente como milhões de sóis. Texto 34. Sempre ampliando o êxtase de minha mente e de meus olhos, aquele Senhor Todo-Poderoso, adornado com muitos ornamentos e graciosos atributos, e portando todos os sinais de uma personalidade elevada, revelou-se como a forma mais magnífica da verdade suprema. Texto 35. Conquanto sempre além das qualidades materiais, de qualidades espirituais, ele é pleno. Conquanto sem forma, ele atrai todos com sua forma. Conquanto jamais conectado com a Prakriti, esse infalível Senhor parece resplandecente em sua associação, enquanto ela executa seus passatempos sob seu refúgio. Texto 36. Uma inundação de reverência, medo e júbilo tomou conta de mim. Naquele momento, eu simplesmente não sabia o que fazer. Texto 37. Aquele Senhor auto-manifesto está além do escopo dos sentidos, mas pode-se vê-lo diretamente através do poder de sua misericórdia. Não há outra maneira. Texto 38. Eu era incapaz de compreender se eu estava vendo com meus olhos, com minha mente, ou com um poder da alma que transcende ambos. Texto 39. Embora em um momento eu o tivesse visto como amorfo, lembrei-me da misericórdia do Senhor de Niladri, e no momento seguinte eu o vi novamente em sua forma pessoal, vastamente refulgente, e eu estava repleto de júbilo. Texto 40. Algumas vezes eu começava a fundir-me na refulgência do Senhor, mas ele misericordiosamente salvava-me com um toque dos raios das unhas de seus pés de lótus. Texto 41. Às vezes minha mente sentia especial prazer em contemplá-lo, rodeado pelos grandes seres perfeitos que são seus devotos, simultaneamente diferentes e não diferentes dele. Eles o rodeiam em formas espirituais sutis, como raios de luz, ao redor do sol. Texto 42. O grande tesouro de êxtase que assim obtive inundou minha mente. Tornei-me como um sábio autossatisfeito, ou como um homem cujas ambições foram todas realizadas. Texto 43. Um dilúvio de pensamentos, apoiados por lógica, fez com que eu concluísse ter alcançado o destino último, a mais elevada perfeição da vida. Texto 44. Abalado pelas ondas de êxtase intrínsecas a essa morada, minha mente foi tomada, como se a consciência de minha mente houvesse desaparecido. Texto 45. Contudo, devido a seguir as divinas instruções dos grandes devotos santos e devido à força de meu serviço ao mantra transcendental, minha ânsia por ver com os meus próprios olhos os pés de lótus de minha deidade adorável jamais desapareceu completamente. Texto 46. Ao contrário, quanto mais eu contemplava o refulgente Senhor Mahakala, mais fortemente crescia minha extensa avidez por ver o objeto de minha adoração. A deidade que eu adorava parecia ser puxada à força para o caminho de minha lembrança. Texto 47. Em virtude dessa avidez, muito embora eu tivesse o Senhor Supremo bem diante de mim, eu não podia sentir-me tão satisfeito quanto antes. Eu estava perturbado pelo medo de poder fundir-me nele, o que provavelmente aconteceria naquela morada. Texto 48. Eu estava pensando que se eu retornasse para esta Vrajabhumi,
eu satisfaria meus desejos. E então ouvi um belíssimo cantar, acompanhado de música. Texto 49. Avivado, olhando em todas as direções, vi alguém montado sobre um touro, uma figura única, vindo de uma região superior. Texto 50. Possuidor de 3 olhos, branco como cânfora, vestido unicamente pelo céu, aquela personalidade primorosamente bela portava um tridente e trazia uma meia-lua sobre sua cabeça, com seus chumaços opacos de cabelo brilhantemente adornados pelo Ganga. Seu corpo estava coberto de cinzas e decorado por uma graciosa guirlanda de ossos. Texto 51. Sentado sobre seu colo, uma mulher de compleição clara afetuosamente o servia. Regalias divinas o rodeavam, mais celestiais do que as riquezas do céu, e muitos seguidores estavam-lhe a serviço, seguidores estes cujas formas atrativas e cuja conduta igualmente atrativa eram precisamente adequadas ao serviço a ele. Texto 52. Infinitamente surpreso e fascinado, pensei, quem é este acompanhado por tão magnífico séquito e oriundo de além da morada da liberação? Texto 53. Ele parece mais poderoso do que qualquer outro no mundo material, mais excelente do que todas as almas liberadas. Ainda assim, contudo, ele parece violar as regras de comportamento civilizado, como um grande gratificador sensorial. Texto 54. Minha mente sobrecarregou-se com o peso do supremo êxtase que eu sentia em consequência de vê-lo. Curvei-me diante dele e daqueles que estavam com ele, e ele lançou-me um olhar compassivo. Texto 55. Impelido pelo júbilo, aproximei-me do líder de seus associados, de nome Sri Nandishvara, e lhe perguntei em detalhes sobre aquela pessoa e o que ele estava fazendo. Texto 56. Nandishvara riu e disse a mim, ó vaqueirinho, devotado adorador de Gopala, não reconheces o Senhor Shiva, o Senhor do Universo? Texto 57. Ele é o outorgador do desfrute material e da liberação, e espalha devoção à personalidade de Deus. Ele é adorado mesmo por aqueles liberados e é querido aos Vaishnavas. Textos 58 e 59. Movido pela devoção por seu amigo Kuveira, ele está viajando com sua amada Parvati e queridos e gentis companheiros, a fim de agraciar o monte Kailasa com sua presença. Ele veio de seu próprio planeta, tão transcendental quanto ele, uma morada alcançada através da devoção por aqueles que veem tanto ele quanto o Sr. Krishna como não diferentes. Texto 60. Sri Gopakumara disse, contentíssimo por ouvir isso, fiquei ansioso por obter a graça do Sr. Shiva e satisfazer um desejo há muito acalentado. Texto 61. O Sr. Shiva, lendo meus pensamentos, comandou Nandishvara com um olhar resoluto e, através da orientação pura de Nandishvara, os fatos facilmente se revelaram para mim. Texto 62. Esse Sr. Shiva, eu compreendi, é não diferente de Madana Gopala, a deidade que adoro, o Senhor que me é mais querido do que a própria vida. O Sr. Shiva serve a causa do amor por meu Senhor, promovendo-a por toda parte. Texto 63. Eu alegremente entrei em meio aos associados do Sr. Shiva e fui tratado com afeição por todos os seus devotos. De Sri Nandishvara ouvi estes fatos ímpares. Texto 64.
O grande Sr. Shiva tem uma forma transcendental eterna. Residindo em sua própria morada, ele é sempre visível a seus adoradores exclusivos, que ficam contentes em viver ali. Texto 65. Com festivais de canto, dança e assim por diante, ele sempre dá prazer a seus companheiros, como para torná-los ávidos pelo serviço devocional ao Senhor Supremo, no qual eles veem que ele e o Senhor Vishnu são não diferentes. Texto 66. Embora ele seja o Senhor do Universo, ele sempre adora amavelmente sua forma favorita do Senhor Supremo, Shesha, aquele possuidor de 1000 rostos, como um humilde servo. Texto 67. Aprendendo sobre essa excelência singular de Shiva Louca, senti-me excessivamente feliz. Contudo, meu coração, eu sabia, não estava completo. Texto 68. Eu não conseguia discernir a causa daquele sentimento, mas pela misericórdia de meu divino mestre espiritual, recebi o mantra transcendente, e pelo poder de meu serviço ao mantra, após certa reflexão, rapidamente compreendi. Texto 69. Eu estava perturbado em consequência do esquecimento dos pés de lótus de Sriman Madana Gopala e de seus passatempos e outros aspectos atrativos. Texto 70. Eu disse à minha mente que é o próprio Sr. Shiva quem executa esses passatempos maravilhosos e variados na forma especial do Sr. Gopala. Texto 71. Todavia, vendo minha mente ainda instável, eu disse a ela: se não consegues perceber algo no Sr. Shiva, deve de ser a rara doçura da beleza de Gopala e suas outras qualidades similares. Texto 72. No entanto, pela misericórdia do Sr. Shiva, teu desejo há muito cultivado será em breve satisfeito. Pela especial misericórdia dele para contigo, tem certeza, assim se dará. Texto 73. Minha mente foi assim acalmada e fiquei feliz de permanecer por algum tempo junto ao Sr. Shiva, que por algum motivo escolheu descansar antes de prosseguir com sua viagem. Texto 74. Logo então, meu senhor, ouvi a certa distância as melodias extremamente doces do cantar de grandes almas. Texto 75. Ouvindo esse som, o Sr. Shiva foi atirado em um oceano de grande êxtase. Sob o encantamento do intenso amor a Deus, ele começou, sozinho, a dançar. Texto 76. Sua fidelíssima esposa, Devi, e os acompanhantes dele, encabeçados por Nandishvara, contribuíram para o entusiasmo de seu senhor, tocando música, cantando os nomes do Senhor Supremo e assim por diante. Texto 77. Então, repentinamente, vi chegar um grupo de atrativas pessoas de 4 braços, adornadas com todas as opulências da juventude, do encanto, da beleza e da boa fortuna. Texto 78. Com seus membros refulgentes o bastante para ornarem seus próprios ornamentos e fazerem os shaivites parecerem invisíveis, essas personalidades de 4 braços estavam imersas na venturosa raça de cantar as sublimes glórias de seu Senhor. Texto 79. Todos os seus ornamentos e acessórios vestuais eram inefavelmente belos. E na companhia daquelas pessoas estavam os 4 irmãos que eu vira anteriormente, liderados por Sanaka. Texto 80. Tão atraída estava minha mente pelo júbilo espontâneo de vê-los que eu não estava ciente de nada senão eles.
interna ou externamente. Não estava ciente sequer de coisas muitíssimo queridas por mim. Texto 81. Passado um momento, retornei à consciência normal. Todavia, não tive coragem de pedir-lhes que me tornassem servo deles. Eu sentia-me temeroso e envergonhado demais para solicitar uma bênção tão improvável, até mesmo de forma silenciosa em minha mente. Textos 82 e 83. Simplesmente por abraçá-los, o Sr. Shiva poderia repentinamente entrar em um elevamento de prema. Em minha desdita, certo anseio me angustiava, o anseio de que uma única vez, pela misericórdia do Sr. Shiva, essas pessoas poderiam, de algum modo, falar comigo, ou, sob algum pretexto, salvarem-me pela misericórdia de um olhar de soslaio. Texto 84. A deusa Uma, que sempre age de acordo com o coração do Sr. Shiva, entendeu o que eu estava pensando. Ela então pediu a Ganesha que gentilmente se dirigisse a mim. Texto 85. Sri Ganesha disse: eles são associados do soberano de Vaikunta, o Supremo Senhor Sri Krishna. Eles obtiveram formas corpóreas similares à forma dele e vieram para aqui diretamente de Vaikunta. Textos 86 e 87. Apenas vê esses companheiros de Vaikunta do Senhor, viajando neste pequeno universo, regido pelo Brahma de 4 cabeças. E mais além, aqueles outros, movendo-se velozmente no universo de um Brahma de 8 cabeças, um mundo 2 vezes maior. E aqueles outros no mundo de um Brahma com 16 cabeças, um mundo novamente 2 vezes maior. Textos 88 e 89. Desse modo, Ganesha mostrou-me muitas companhias do Senhor, viajando facilmente por milhões e bilhões de universos, de turbas de gigantescos Brahmas, os quais possuíam milhões e bilhões de rostos de lótus. Os devotos de Vaikunta, atrativos aos olhos e à mente, tinham todos eles corpos adequados e estavam devidamente equipados para os universos que estavam visitando. Textos 90 e 91. Sri Ganesha continuou: tais personalidades estimam unicamente o serviço devocional ao Senhor. Eles viajam ao seu bel prazer, disseminando devoção pura por toda parte. Eles salvam os devotos do Senhor de todos os medos, mesmo na hora da morte, se tais devotos houverem entrado em contato, mesmo que uma vez, com ao menos um reflexo do nome do Senhor na ponta de sua língua ou no caminho de seus ouvidos. Texto 92. E esses 4 irmãos, os melhores dos celibatários vitalícios, são encarnações do Senhor Supremo como devotos. Eles vagam para o benefício de todos os mundos, assim como os associados de Vaikunta do Senhor. Texto 93. Eles vivem em Tapoloka, onde concedem confiança e segurança aos residentes, os quais, às vezes, sentem-se desamparados na ausência de Narayana, o Senhor deles. Textos 94 e 95. Esses irmãos acabaram de ir a Vaikunta e de ver o Senhor Supremo, cujas qualidades transcendentais são todo atrativas. Eles inundaram-se com uma ilimitada enchente de êxtase que ridiculariza a bem-aventurança da liberação, e beberam o sublime néctar da devoção pura ao Senhor Hari na companhia de seus devotos. Textos 96 e 97. O que mais posso dizer sobre Vaikunta Loka? Com sua opulência, essa morada exibe o limite último,
do regozijo eterno e ilimitado. Ela é abundantemente abençoada pelos sempre visíveis passatempos dos pés de lótus do Senhor, o esposo da deusa da fortuna. Os amorosos devotos do Senhor facilmente obtêm essa Vaikunta, mas pessoas com mentes maculadas pela má ideia de completa unidade e de ânsia pela liberação dificilmente podem esperar alcançar tal morada, sequer em sonho. Texto 98. Se receberes a completa misericórdia de meu Pai, ouvirás as glórias de Vaikunta e irás lá para vê-las pessoalmente. Texto 99. Sri Gopakumara disse: Ó Brahmana, eu logo me tornei intensamente entusiástico quanto a alcançar aquele lugar, e tal sentimento fez com que eu dançasse como um louco em um palco feito das ondas de um vasto oceano de ansiedade. Texto 100. A partir dos muitos pensamentos correndo pela minha mente, concluí que eu era desqualificado para ir. Chorei profusamente e a força de minha lamentação fez com que eu desmaiasse e repentinamente caísse ao chão. Texto 101. Aquela mais misericordiosa das grandes almas, o melhor amigo dos Vaishnavas, o Sr. Shiva, ele que é incapaz de tolerar a aflição alheia, levantou-me e falou de sorte a me levar consolo. Texto 102. Sri Mahadeva disse: Meu querido Vaishnava, ambos Parvati e eu, assim como tu, queremos viver eternamente em Vaikunta Loka. Texto 103. Esse mundo, entretanto, é extremamente difícil de alcançar. Até mesmo as almas liberadas oram para alcançá-lo. Os filhos de Brahma, e também o próprio Brahma, esforçam-se nesse intento, bem como eu. Texto 104. Apenas aquele que tornou completamente perfeitos seus deveres religiosos, que é puro e que os executou sem motivações egoístas, pode obter a misericórdia de Sri Hari. Texto 105. Se essa misericórdia é multiplicada 100 vezes, logra-se o posto de Brahma. E se novamente multiplicada por 100, pode a pessoa tornar-se como eu. Texto 106. E se obtém da divina personalidade de Deus mais misericórdia do que eu, 100 vezes mais, a pessoa pode ir para Vaikunta. Texto 107. Tu, entretanto, mereces ir para Vaikunta, ó filho de um vaqueiro de Govardhana, pois és devoto do Senhor de Mathura, discípulo de um Brahmana apegado exclusivamente ao serviço devocional ao Senhor, uma alma dedicada ao mantra do Senhor, dado a ti por teu guru, e és fiel em teu serviço ao Senhor. Textos 108 a 110. Aqui é a morada de Sayudhya, um dos 4 tipos de liberação. Aqui é deveras a meta dos renunciantes, cujas mentes são fixas no pensamento de unidade absoluta, cujos corações secaram no fogo ardente das misérias materiais, que buscam o indigno como se fosse real, incapazes de discriminar dentro de si mesmos entre o que tem valor e o que não tem. Eu faço com que caiam no oceano da desorientação em obediência à ordem de Krishna, que deseja esconder deles o segredo de Prema Bhakti a seus pés de lótus. Texto 111. Os devotos que se interessam apenas pelo êxtase da adoração ao Senhor Supremo negligenciam esta morada impessoal. Sabendo disso, também deves rejeitá-la como um obstáculo ao teu progresso. Texto 112. Muito inteligentemente, o Brahmana residente de Dwaraka,
que queria saborear a raça de Krishna Bhakti, levou seus filhos daqui para Dwarka. Texto 113. No entanto, mesmo aqui viste o Senhor Supremo nessa forma, pois teu divino Guru deu-te sua misericórdia. Tal misericórdia, por sua vez, criou em ti o forte desejo de ver Krishna, o que incitou Krishna a revelar-se. Texto 114. Sri Gopakumara disse: Ó Brahmana, a misericórdia do Sr. Shiva encheu-me do mais grandioso êxtase. Eu queria dizer algo, mas não fui capaz, pois me sentia muito tímido. Texto 115. Tendo ouvido as palavras do Sr. Shiva, os associados do Senhor Supremo curvaram-se respeitosamente diante dele e dirigiram-lhe a palavra com grande prazer e humildade. Texto 116. Os associados do Senhor Supremo disseram: Ó Senhor Shiva, não há diferença entre ti e o Senhor Supremo, o mestre de Vaikunta, tampouco entre Gauri e Rama. Texto 117. É de fato muitíssimo apropriado a ti e a deusa Gauri residirdes na morada do Senhor Vishnu, visto seres renomado como seu amigo mais querido e como sua gloriosa encarnação. Texto 118. Contudo, o que acabaste de dizer condiz perfeitamente com a postura de um devoto muitíssimo querido ao Senhor. Texto 119. És louvado pelos Vaishnavas, pois tua postura inspira outros a aceitarem o seu serviço devocional, com suas ondas de raças. Dentre todas as suas encarnações, portanto, és a maior. Texto 120. Sri Gopakumara disse: Embaraçado por ouvir-se como objeto de louvor, o Sr. Shiva permaneceu em silêncio. Então os associados do Sr. Vishnu, que eram os mais queridos amigos do Sr. Shiva, abraçaram-me e falaram comigo. Texto 121. Os associados do Senhor Supremo disseram: Ó adorador do mantra transcendental de Nosso Senhor, ó amado do esposo de Uma, ó filho de um vaqueiro, nós certamente te consideramos como entre os devotos do Senhor. Texto 122. No país de Gouda, às margens do Ganga, nasceu um Brahmana de Mathura de primeira classe, cujo nome é Jayanta. Ele é uma encarnação de Krishna e é teu insigne mestre espiritual. Texto 123. Aceita como verdade que viemos aqui unicamente em virtude de ti, unicamente para o teu bem, e ouve, por favor, o que te é benéfico fazer. Se queres alcançar Vaikunta, então abandona tudo e com amor puro pratica as 9 formas de serviço devocional. Texto 124. Honra o Bhagavatam e outras escrituras que falam sobre esse serviço devocional. Regularmente ouve-as falarem acerca dos passatempos do Senhor, pois quando tais narrações entrarem nos orifícios de teus ouvidos e tu desfrutares delas com amor, elas rapidamente irão presentear-te com a morada do Senhor. Texto 125. O serviço devocional, em qualquer uma de suas 9 formas, é a melhor disciplina espiritual possível e pode facilmente conceder-te a meta última, Vaikunta. Texto 126. Sem pensarem 2 vezes, as almas avançadas desprezam todos os outros benefícios, considerando-os frívolos, mesmo aqueles aclamados nas Escrituras como supremamente grandiosos. Texto 127. Todavia, os devotos que compreendem as raças do serviço devocional talvez pratiquem todas as 9 formas de Bhakti a fim de facilmente obterem a doçura de seus diversos sabores.
Texto 128. Quando alguém se ocupa com fé, mesmo que em apenas uma dessas formas de Bhakti, o amor puro aos pés de lótus de Sri Krishna surge automaticamente. Texto 129. Malgrado isso, a doença de aspirar a outras metas pode dificultar a obtenção de Vaikuntha por parte dos devotos. Para manterem seus corações livres de tal coisa, os devotos devem, com amor puro, continuar praticando o serviço devocional. Textos 130 e 131. Conquanto o Senhor Supremo indubitavelmente apareça onde quer que haja semelhante serviço devocional, e conquanto tal lugar de certo seja Vaikuntha, os devotos ainda assim têm especial consideração pelo mundo de Vaikuntha, haja vista que em nenhum outro lugar a personalidade de Deus é sempre diretamente visto. Texto 132. Em nenhum outro lugar pode tão maravilhosa Bhakti a ele, em todas as suas formas, ser eternamente realizada, sem perturbações e na companhia de tantos devotos rendidos. Texto 133. Não deves considerar o serviço devocional como meramente uma atividade do corpo, dos sentidos e da mente. Trata-se, na verdade, da realidade absoluta eterna, manifestando-se como o êxtase mais intenso, além dos modos materiais. Texto 134. Pela misericórdia do Senhor Krishna, seus devotos alegremente realizam esse serviço devocional em muitas variedades. Esse serviço transcendental revela-se a eles em seus corações, os quais são livres dos modos materiais e se encontram imersos em eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Texto 135. Quando, através da discriminação espiritual, um devoto torna-se completamente puro no coração e alcança a morada transcendental do Senhor, ele compreende verdadeiramente as maravilhosas variedades de serviço devocional. Texto 136. De outro modo, para aquele cujo coração foi, pelo conhecimento transcendental, livrado dos empenhos materiais do corpo, dos sentidos e da mente, as atividades do serviço devocional não seriam mais adequadas do que afazeres ordinários. Texto 137. Porque alguém que renuncia os atos de devoção ao Senhor Supremo, como se fossem como outras atividades, deveria ir para Vaikuntha. Ele merece obter apenas a liberação. Texto 138. Mesmo se pessoas cuja visão é limitada e materialista pensarem que o serviço devocional é apenas outro tipo de karma, ele não é de modo algum. Deixemos que eles pensem desse modo e que prossigam falando assim, como fazem quando descartam como material os corpos e as qualidades pessoais dos devotos do Senhor. Texto 139. Em Vaikuntha e em outros lugares, a natureza transcendental da atividade devocional revela-se espontaneamente nos devidamente formados corpos Satchitananda dos devotos do Senhor, corpos esses compostos de membros e sentidos. Texto 140. Nós mesmos somos evidência dessa verdade. Como associados do Senhor de Vaikuntha, constantemente disseminamos o serviço devocional de muitas maneiras, e a despeito disso, somos intocados pelos modos materiais. Texto 141. Aos novos servos do Senhor, o serviço devocional parece uma função de seus próprios sentidos, corpo e mente, de sorte que tais neófitos possam se engajar no serviço devocional com grande prazer,
como devem. Texto 142. No entanto, grandes devotos fixos no serviço devocional não consideram que os serviços que executam são ações sob seu próprio controle, senão que os consideram expressões da misericórdia suprema do Senhor. Texto 143. Se estás com pressa de ver o divino mundo de Vaikunta, então vá a Sri Vrajabhumi, o lugar que melhor pode conceder a satisfação de todas as tuas ambições. Texto 144. Simplesmente pratica o serviço devocional puro, principalmente na forma de Nama Sankirtana, com a esperança de oferir o contato eterno com os divinos pés de lótus do Senhor. Texto 145. Mediante esse serviço devocional, logo realizarás o tesouro de Prema e facilmente verás Krishna em Vaikunta. Texto 146. Alguns pensam que lembrar e não cantar é um meio essencial da prática devocional, o meio que mais efetivamente conduz a Prema, pois Bhakti na forma do cantar aparece rápida e facilmente, e em apenas um sentido, o sentido da fala, que não é em si mesmo vivo e consciente. Texto 147. A Bhakti superior na forma do lembrar, eles pensam, aparece dentro da mente, aquela turbulenta, medonha e imponente líder de todos os sentidos. Quando, por sérios esforços, a mente foi colocada sob controle e foi completamente purificada. Texto 148. Nós, porém, consideramos somente o cantar como a mais excelente forma de Bhakti, melhor do que o lembrar, que aparece apenas no próprio coração turbulento, pois o cantar se vale não apenas da faculdade da fala, que ele ocupa diretamente, mas também a mente e o sentido de audição. E o cantar ajuda não somente a pessoa praticando-o, mas outros também. Texto 149. Se o sentido da fala, que coloca todos os sentidos externos e internos em movimento, é submetido a constante controle, então a mente torna-se estável e pode ocupar-se apropriadamente na lembrança transcendental do Senhor. A lembrança então se desenvolve como o fruto do cantar. Texto 150. Se aqueles apegados à meditação no Senhor ainda insistem que o lembrar é de maior importância, com sua inteligência eles deveriam fazer a seguinte distinção. Na meditação, o Senhor se revela plenamente com suas qualidades particulares, mas na lembrança, a mente meramente entra em contato com o Senhor. Texto 151. Se mediante a força da própria meditação, todas as funções dos sentidos, Sankirtana do Senhor, contato físico com Ele, a visão dele e assim por diante, se absorvem na função da mente, essa meditação pode ser aceita como melhor do que o cantar em voz alta. Texto 152. Qualquer que seja o método devocional, mediante o qual um homem com verdadeiro gosto espiritual sinta satisfação e completo contentamento, tal é o método que as autoridades santas consideram o mais excelente e efetivo para ele. Não se trata apenas do melhor dos métodos, mas da própria meta de seu empenho. Texto 153. O Sankirtana expande o júbilo da meditação, e a meditação, o doce júbilo do Sankirtana. Em nossa experiência pessoal, os dois métodos fortificam um ao outro, e de fato são, por conseguinte, um único método.
Texto 154. A meditação outorga o mesmo júbilo que o Sankirtana, quando o devoto, a meditar, vê diretamente o objeto do desejo de seu coração. Semelhante devoto, que intenta unicamente alcançar esse objeto único e desejado de sua adoração, certamente encontra paz espiritual. Textos 155 e 156. Assim como por beber água fresca e nectária, mesmo que apenas dentro da mente, uma pessoa doente e vitimada por febre desfruta felicidade enquanto a aflição de sua sede é saciada, simplesmente por cantar as glórias do objeto que se adora, a pessoa pode obter paz. Contudo, quando pessoas santas cantam sem inibição, elas talvez se sintam constrangidas, mesmo em um lugar recluso. Texto 157. A meditação só pode ser bem-sucedidamente executada em reclusão. Já o Sankirtana pode ser exitosamente executado tanto em reclusão como na companhia de muitíssimos outros. Texto 158. Das muitas maneiras de cantar as glórias de Krishna, a mais notável é o seu Nama Sankirtana. Ele é considerado o melhor, em razão de poder evocar imediatamente o tesouro do amor puro a Krishna. Texto 159. Quando apreciado com amor de incontáveis modos, mediante o serviço prestado constantemente pela língua, o néctar do nome de Sri Krishna deleita o coração. Quem pode descrever a inigualável excelência do néctar do santo nome de Sri Krishna? Texto 160. Nada obstante, todos os nomes do Senhor serem igualmente grandiosos, um devoto atinge suas metas mais rápido e facilmente, cantando o nome que ele pessoalmente tem como o mais querido. Texto 161. Uma vez que as pessoas têm gostos variados, cada nome do Senhor é querido a uma ou outra pessoa. Portanto, todos os nomes do Senhor são queridos. Texto 162. Quando o néctar do nome do Senhor aparece em apenas um sentido, todos os sentidos são inundados com seus próprios sabores doces. Texto 163. Aparecendo principalmente no sentido da fala, o nome do Senhor concede prazer ao recitador e aos demais. Destarte, mais grandioso até mesmo do que a meditação no Senhor, é o seu Nama Sankirtana. Texto 164. O Sankirtana dos nomes de Krishna é louvado como o melhor e mais poderoso meio para se obter o tesouro de Krishna Prema. Ele é como um potente mantra que pode atrair objetos preciosos à distância. Texto 165. Porque o Nama Sankirtana invariavelmente conduz ao tesouro do amor puro pelo Senhor, aqueles verdadeiramente entendidos do serviço devocional consideram o Nama Sankirtana o próprio fruto de Bhakti. Texto 166. De acordo com alguns conhecedores de raça, o verdadeiro sinal de uma pessoa plena de prema é este, enquanto dedica-se à prática de Sankirtana do nome que ela adora, a força plena da agonia espiritual irrompe nela em consequência de seu próprio amor. Texto 167. Como o aflito choro das aves Chataka em um dia sem nuvens da estação chuvosa, ou o lamento de um bando de Chakravakis quando separados de seus esposos à noite, o Sankirtana dos nomes do Senhor surge quando a pessoa é oprimida por excessiva dor. Texto 168.
A doçura maravilhosamente variada do Sankirtana emerge unicamente pela misericórdia mostrada de várias maneiras maravilhosas pelo Senhor, o maravilhoso oceano de variadas raças de passatempos. Essa doçura ninguém pode verdadeiramente obter por meio do esforço pessoal. Texto 169. Como desejam os adoradores do Senhor, pelo cantar de seus santos nomes, eles veem suas reações pecaminosas reduzirem-se a nada, até mesmo aquelas reações que eles estariam prestes a sofrer. E quando outras pessoas de algum modo cantam seus nomes, elas necessitam sofrer apenas aquela parte de seu karma já manifesta. Texto 170. As grandes almas que servem espontaneamente os nomes do Sr. Hari temem revelar o vasto tesouro de seu serviço devocional confidencial. Assim elas se comportam de modos particulares, a fim de mostrarem seus próprios defeitos e infelicidade. Texto 171. Todos os devotos do Senhor são livres de contaminações e misérias, simplesmente em virtude do Sankirtana de seus nomes. Alguns devotos, no entanto, tão agitados pela compaixão quanto o próprio Senhor, agem de tais maneiras a fim de ensinarem às pessoas a conduta civilizada. Texto 172. Assim como Bharata e outros demonstraram o problema da má associação, Yudhishthira e outros o defeito da jogatina, e Nriga e outros o medo causado por se tomar posse da propriedade de um Brahmana, as almas puras usam, em geral, seu próprio comportamento para ensinar as pessoas. Texto 173. Pelo poder de Bhakti, terás muitas realizações, repetidamente, e por certo conquistarás teus obstáculos mais formidáveis. Em todas as circunstâncias, não tenhas dúvida, somos teus auxiliadores. Texto 174. A mais esplêndida misericórdia de Sri Krishna Chandra, percebemos, está firmemente estabelecida em ti, porque nem mesmo os argumentos dos residentes de Tapoloka puderam dissolver tua ânsia por ver em pessoa o Senhor Supremo. Texto 175. A forma da personalidade de Deus, absolutamente real, é a concentrada essência de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Apenas com sentidos que sejam adequados pode a pessoa perceber essa forma Satchitananda. Todavia, pelo poder da misericórdia do Senhor, mesmo com os olhos atuais, pode-se ver rapidamente tal forma. Dessarte, a pessoa contempla o objeto mais apropriado para a própria visão. Obtém-se isso pela misericórdia do Senhor, ou mesmo pelo próprio empenho. Texto 176. Muito embora a visão pessoal do Senhor, por parte de um indivíduo, tenha sua origem no olho do conhecimento, alguém talvez pense: estou vendo-o com meu próprio par de olhos. Isso indica simplesmente o poder da misericórdia de Krishna, pelo qual o devoto sente seu próprio júbilo especial desfraldar-se. Texto 177. Por força da vasta misericórdia do Senhor, ou pela influência natural do serviço devocional, ele pode ser visto. Portanto, mesmo com os olhos limitados, pode-se lograr a constante visão que talvez se tenha com a mente em meditação. Texto 178. Se assim não fosse, por meio algum poderia alguém ver o alto refulgente controlador supremo, nem mesmo dentro da mente. Quando o Senhor é adorado, independente da maneira, ele outorga intensa felicidade, pois ele é a própria corporificação de tal felicidade. Texto 179.
Encontramos em toda parte que por ver o Senhor com os olhos, a pessoa obtém sua misericórdia em todas as suas formas, bem como o mais intenso e excelente júbilo. De fato, vê-lo é a meta de ouvir e de todas as outras modalidades de prática devocional. Texto 180. Por todos os métodos de disciplina espiritual, ver o Senhor em pessoa é a verdadeira recompensa a ser obtida. Somente isso destrói a ilusão até sua raiz, a fim de que o amor puro por Deus possa florescer. Texto 181. Embora devotos como Prahlada, o filho de Caiado, vissem o Senhor em seus corações, eles sempre ansiavam por vê-lo com seus olhos. Por isso, a prova é que quando finalmente o viram, eles provaram êxtases especiais. Texto 182. Quando alguns devotos, mesmo enquanto veem Krishna em pessoa, fecham seus olhos e parecem se recolher para dentro de suas mentes, isso pode ter a aparência de meditação, mas na verdade não o é. Trata-se, isto sim, de uma transformação acarretada por excessivo júbilo, como o tremor e outros sinais de êxtase em devotos em amor puro. Texto 183. Meditação faz sentido quando o Senhor Supremo não pode ser visto, não quando ele está diretamente presente. O Sankirtana, porém, é sempre adequado, quer o Senhor esteja visível ou não. Texto 184. Mais querido ao Senhor até mesmo do que sua própria bela forma, seu santo nome, que é facilmente adorado, beneficia o mundo inteiro. Na verdade, nada é tão repleto de néctar quanto o santo nome do Senhor. Texto 185. Portanto, honrando a ordem do Senhor Shiva, deves partir deste lugar imediatamente. Vai para a divina Mathura, o lugar mais querido a Krishna. Ó Mathura, curvamo-nos perante vós. Texto 186. Sri Gopakumara disse: tendo bebido esse revigorante tônico para os ouvidos e para o coração, enchi-me de regozijo. Curvei-me aos mensageiros de Vaikunta e ao Senhor Shiva e à sua esposa, e pela graça deles fui imediatamente transportado para esta Vrajabhumi. Oh, como minha mente atordoou-se!